Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo escreveu Marcos. É o segundo dos Evangelhos, na sequência dos livros do Novo Testamento. Faremos a leitura do capítulo 5. Estamos na fase do ministério terreno de Jesus, quando ele opera milagres, liberta pessoas vítimas de possessões demoníacas e prossegue na sua caminhada ministerial. Capítulo 5. Agora vamos ler a cura do endemoniado Gerazeno. Vai até o versículo 20, diz assim. Lembrando que fazemos a leitura na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Capítulo 5, Evangelho segundo escreveu Marcos. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pedido de Jairo.
Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estangou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Para concluir a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 35, a ressurreição da filha de Jairo. Esse que antes dessa passagem da mulher com a hemorragia, tinha ido até Jesus, né? Então aqui o texto retoma, quando Jesus e seus discípulos chegam juntamente com Jairo à casa deste, né? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. É a língua aramaica, né? Que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina.
até aqui, né? O capítulo 6, a libertação daquele homem na cidade de Gerasa. Recebeu o pedido de um pai angustiado, pois sua filha estava enferma. Enquanto ele assistia à multidão, alguém lhe tocou. Ele disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E uma mulher que era enferma se apresenta e conta a sua história. E ela recebe a cura da sua enfermidade e paz na alma, né? E por fim, Jesus é informado, juntamente com o pai da menina, que ela havia morrido. Mas Jesus olha para o pai e disse: não, crê somente. Foram à casa de Jairo, Jesus acompanhado de Pedro, Tiago e João. E Jesus então ordena a menina que se levante, estava morta. Mas Jesus ressuscita mortos. Louvado seja Deus pelo seu Evangelho, pelas suas realizações que não cessaram, mas ainda se repete na vida de milhares e milhares. Esta é a palavra de Deus para hoje. Que sejamos abençoados por ela, eu, você e nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.